A promessa de Isaías, capítulo 41, versículo 10, começa com duas ordens divinas que mudam tudo. Não temas e não te assombres. Deus não está sugerindo, Ele está ordenando que soltemos o medo. Por quê? Porque o medo paralisa, rouba a nossa fé e nos impede de ver as soluções que Deus já preparou. Quando o Senhor diz, não temas porque eu estou contigo, Ele está revelando o segredo da coragem verdadeira. Não é a ausência de situações difíceis, mas a certeza da presença divina em meio a elas. Pensa em Josué, quando teve que liderar o povo após a morte de Moisés. Deus lhe disse repetidas vezes, sê forte e corajoso, porque eu estou contigo. A força de Josué não vinha da sua própria capacidade, mas da presença constante do Senhor. O mesmo acontece contigo hoje. Não importa quão grande seja o desafio que enfrentas, a presença de Deus contigo é maior. Ele não prometeu que não haveria tempestades, mas prometeu estar na tempestade contigo. Esta manhã, antes que qualquer preocupação tome conta da tua mente, agarra-te a esta verdade. O Deus Todo-Poderoso está ao teu lado. Ele não te abandonou ontem, não te abandona hoje e não te abandonará amanhã. Depois de ordenar que não temamos, Deus apresenta a razão pela qual podemos viver sem medo, porque eu sou o teu Deus. Não é um Deus qualquer. Não é uma força impessoal do universo, mas o Deus pessoal que se relaciona contigo de forma íntima. Ele diz, eu sou o teu Deus, estabelecendo uma aliança, um compromisso eterno. Quando Deus se identifica como o teu Deus, Ele está dizendo que toda a sua natureza, todo o seu poder, toda a sua fidelidade estão à tua disposição. Lembras-te de Davi no vale de Elá, diante de Golias? Enquanto todos tremiam de medo, Davi declarou, tu vens contra mim com espada, lança e dardo, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Davi conhecia o seu Deus e sabia que nenhum gigante era páreo para ele. Hoje, quais são os gigantes na tua vida? Problemas financeiros, enfermidades, relacionamentos quebrados, portas fechadas? O mesmo Deus que derrubou Golias está contigo agora. Ele promete 3 coisas específicas: te fortalecer, te ajudar e te sustentar com a sua destra fiel. Cada promessa tem um propósito. Ele te fortalece quando sentes que não tens mais forças. Ele te ajuda quando não sabes o que fazer. Ele te sustenta quando sentes que vais cair. A destra de Deus, mencionada em Isaías, representa o seu poder em ação. Na cultura bíblica, a mão direita simbolizava força, autoridade e proteção. Quando Deus diz que te sustenta com a sua destra fiel, Ele está prometendo que o seu poder está ativamente trabalhando a teu favor. Não é uma ajuda passiva, é uma intervenção poderosa na tua vida. Pensa em Pedro caminhando sobre as águas. Enquanto manteve os olhos em Jesus, o impossível aconteceu. Mas quando olhou para as ondas e começou a afundar, Jesus imediatamente estendeu a mão e o segurou. A destra de Deus nunca falha. Mesmo quando a tua fé vacila, a fidelidade de Deus permanece. Esta manhã, talvez sintas que estás afundando em circunstâncias difíceis. Mas a mão poderosa do Senhor está estendida para ti. Ele não vai deixar-te cair. Ele prometeu sustentar-te, e Deus não é homem para que minta. Cada palavra que Ele pronuncia se cumpre. Então, em vez de começar o dia focado nos problemas, começa focado nas promessas. Em vez de contar quantos obstáculos tens pela frente, conta quantas promessas Deus já te deu. Esta oração de hoje vai ativar essas promessas na tua vida de uma forma sobrenatural. Vamos orar. Pai amado, Criador dos céus e da terra, neste 7 de janeiro de 2026, vimos diante da tua presença com corações gratos.
Obrigado por nos conceder o presente de mais um dia de vida, mais uma oportunidade de experimentar o teu amor e a tua bondade. Nesta manhã reivindicamos a promessa de Isaías, capítulo 41, versículo 10, sobre as nossas vidas. Declaramos que não temeremos porque tu estás conosco. Não nos assombraremos porque tu és o nosso Deus. Senhor, sabemos que tu és fiel e que cada palavra que sai da tua boca se cumpre. Por isso, cremos que hoje seremos fortalecidos, ajudados e sustentados pela tua destra poderosa. Pai, muitos de nós acordamos hoje, carregando pesos que não conseguimos mais suportar sozinhos. Há corações aflitos, mentes cansadas, almas feridas, mas tu prometeste que estás conosco e isso muda tudo. A tua presença transforma o vale em montanha de vitória, a escuridão em luz radiante, o desespero em esperança viva. Senhor, derrama sobre cada pessoa que ora conosco neste momento a certeza absoluta da tua presença. Que sintam no mais profundo do ser que não estão sozinhas. Onde há solidão, envia a tua companhia. Onde há abandono, manifesta a tua fidelidade. Onde há rejeição, revela o teu amor incondicional. Pai, muitos acordaram hoje com medo do que este dia pode trazer. Medo de notícias ruins, medo de conflitos, medo de fracassos. Mas tu ordenaste, não temas. Então, em nome de Jesus, quebramos agora toda corrente de medo que aprisiona os corações. Libertamos cada mente da ansiedade paralisante. Expulsamos todo espírito de temor, porque tu não nos deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Que o teu perfeito amor lance fora todo o medo. Senhor, quando o inimigo sussurra mentiras aos nossos ouvidos dizendo que não vamos conseguir, que estamos sozinhos, que fomos abandonados, que a tua voz ressoe mais alto declarando: eu estou contigo, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço. Pai, há pessoas ouvindo esta oração que estão enfrentando batalhas na área da saúde. Corpos enfermos, diagnósticos difíceis, dores constantes, tratamentos longos. Senhor, tu que és o Deus que sara, estende a tua mão curadora sobre cada enfermo agora. Toca com poder os que sofrem de doenças crônicas. Restaura os sistemas do corpo que não funcionam corretamente. Ordena que células doentes sejam renovadas, que tumores desapareçam, que infecções sejam curadas, que dores cessem. Senhor, sabemos que nada é impossível para ti. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em nós. Ativa esse poder de ressurreição nos corpos que precisam de cura. Para aqueles que hoje têm consultas médicas, vai à frente preparando o caminho. Dá sabedoria aos médicos, precisão nos diagnósticos, eficácia nos tratamentos. Que os resultados de exames sejam favoráveis e que testemunhos de cura sejam gerados para a glória do teu nome. Fortalece os cuidadores que se dedicam a cuidar dos enfermos. Senhor, abençoa as nossas famílias neste dia. Cobre com o teu sangue precioso cada membro das nossas casas. Nossos cônjuges, filhos, pais, irmãos, todos debaixo da tua proteção divina. Que anjos do Senhor acampem ao redor das nossas famílias, guardando-nos de todo o mal. Onde há conflitos familiares, traz reconciliação. Onde há mágoas guardadas, derrama perdão. Onde há distanciamento, restaura a proximidade. Senhor, cura os relacionamentos quebrados. Há casamentos em crise que precisam do teu toque restaurador. Renova o amor entre os cônjuges. Ensina-nos a amar como tu amas, com paciência, bondade, sem guardar rancor. Protege os nossos filhos de toda influência maligna. Guarda-os nas redes sociais, nas escolas, nas ruas. Que anjos os acompanhem aonde quer que vão. Levanta uma cerca de proteção ao redor deles. Senhor, dá sabedoria aos pais para educarem os filhos no caminho em que devem andar.
Fortalece as mães que se sentem sobrecarregadas. Encoraja os pais que lutam para prover. Pai, tocamos agora na área financeira. Tu prometeste sustentar-nos com a tua destra fiel e sabemos que isso inclui provisão material. Senhor, muitos acordaram hoje sem saber como pagarão as contas deste mês. Há dívidas acumuladas, boletos vencidos, necessidades urgentes. Mas tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Abre portas de provisão sobrenatural. Envia recursos de fontes inesperadas. Multiplica o que parece insuficiente. Faz como fizeste com os pães e os peixes. Pega o pouco que temos e multiplica para alimentar multidões. Senhor, concede sabedoria para administrar bem o que já temos. Ensina-nos a ser bons mordomos das bênçãos que recebermos. Quebra todo o espírito de escassez e pobreza que opera contra as nossas vidas. Libera prosperidade com propósito. Que sejamos prósperos, não para acumular, mas para abençoar outros. Abre oportunidades de trabalho para os desempregados. Que hoje mesmo cheguem propostas, convites, contatos que mudarão a situação financeira. Abençoa os negócios, as empresas, os empreendimentos. Senhor, protege-nos no trânsito hoje. Cada pessoa que sairá de casa, seja de carro, moto, bicicleta, transporte público ou a pé, vai sob a tua proteção. Envia anjos para guardarem os caminhos. Livra-nos de acidentes, assaltos, violência. Que nenhum mal nos aconteça, nem praga alguma chegue perto da nossa morada. Pai, há pessoas que farão viagens hoje. Vai com elas, guarda a ida e a volta. Protege nas estradas, nos aeroportos, em todo o trajeto. Que cheguem em segurança aos seus destinos. Senhor, abençoa os motoristas de transporte público. Dá-lhes atenção redobrada, reflexos rápidos, discernimento para evitar perigos. Protege também os pedestres, que todos cheguem bem aos seus compromissos e retornem em paz para casa. Pai, derrama paz sobre as nossas mentes neste dia. Muitos lutam contra a ansiedade, depressão, pensamentos negativos. Senhor, Tu prometeste guardar em perfeita paz aqueles cuja mente está firme em Ti. Então fixamos hoje os nossos pensamentos em Ti, nas Tuas promessas, na Tua bondade. Senhor, expulsa toda a ansiedade que tenta roubar a nossa paz. Quando pensamentos de preocupação vierem, ensina-nos a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque Tu cuidas de nós. Libera paz que excede todo entendimento para guardar os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Onde há depressão, traz alegria. Onde há desânimo, renova as forças. Onde há desespero, acende esperança. Pai, cura as feridas emocionais que muitos carregam. Há dores do passado que ainda sangram, traumas que não foram curados, rejeições que deixaram marcas profundas. Senhor, Tu és perto dos quebrantados de coração e salvas os contritos de espírito. Chega perto hoje e derrama o Teu bálsamo curador sobre cada ferida emocional. Restaura a autoestima dos que se sentem sem valor. Revela a identidade verdadeira dos que não sabem quem são. Mostra quanto são preciosos aos Teus olhos. Senhor, fortalece os que lutam contra vícios e dependências. Quebra toda a cadeia que aprisiona. Liberta os cativos. Dá poder para vencer tentações. Pai, abençoa os nossos trabalhos e estudos hoje. Para os que vão trabalhar, concede produtividade, criatividade, excelência. Que sejamos sal e luz nos nossos ambientes de trabalho. Dá-nos favor com chefes e colegas. Abre portas de promoção para os que merecem. Protege os empregos daqueles que enfrentam instabilidade. Senhor, para os estudantes derrama concentração, memória, compreensão, que absorvam o conhecimento com facilidade. Ajuda-os nas provas e trabalhos. Dá-lhes sucesso acadêmico. Protege as crianças e jovens nas escolas. Guarda-os de bullying, drogas, más companhias. Levanta professores que sejam instrumentos de bênção nas vidas dos alunos. Pai,
Há empreendedores que lutam para manter seus negócios. Envia clientes, contratos, oportunidades. Multiplica os resultados. Dá estratégias criativas e inovadoras, que os negócios prosperem e gerem empregos para outras pessoas. Abençoa cada transação comercial com honestidade e integridade. Senhor, protege-nos de pessoas mal intencionadas. Pai, frustra os planos daqueles que tramam o mal contra nós. Toda arma forjada contra nós não prosperará. Toda língua que se levantar contra nós em juízo, tu condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Senhor, se há processos judiciais, batalhas legais, disputas, vai à frente e peleja por nós. Dá sabedoria aos advogados. Inclina o coração dos juízes para a justiça, que a verdade prevaleça, que sejamos vindicados. Pai, protege a nossa reputação. Cala a boca dos caluniadores, desfaz as mentiras espalhadas, que a nossa integridade seja reconhecida. Senhor, abençoa os nossos relacionamentos. Ajuda-nos a amar bem as pessoas ao nosso redor. Dá-nos paciência com os difíceis, compaixão com os feridos, sabedoria com os confusos, que sejamos instrumentos de paz. Onde há discórdia, que levemos harmonia. Onde há ofensa, que levemos perdão. Onde há tristeza, que levemos alegria. Senhor, ensina-nos a perdoar como tu nos perdoas. Há mágoas que guardamos há muito tempo. Ajuda-nos a soltar, a liberar, a perdoar de coração. Pai, ministra cura aos corações magoados. Liberta-nos do peso do ressentimento. Ensina-nos que perdoar não é esquecer, mas é libertar o ofensor, para que tu trates com ele. Senhor, abençoa os nossos lares com a tua presença, que as nossas casas sejam santuários, onde o teu nome é honrado. Que haja paz entre as paredes, amor nos quartos, alegria na sala, provisão na cozinha. Consagra cada cômodo, expulsa toda influência negativa, que só entre bênção e saia maldição. Pai, protege os nossos lares de invasões, roubos, incêndios, desastres naturais. Cobre com o sangue de Jesus cada porta e janela, que anjos montem guarda ao redor das nossas propriedades. Senhor, abençoa os solteiros que desejam um relacionamento. Prepara o coração deles e o coração daquela pessoa que tu já escolheste. No tempo certo, promove o encontro. Guarda-os da ansiedade, da pressa, das escolhas erradas. Que esperem em ti e não se decepcionem. Pai, consola os que perderam entes queridos. Senhor, enxuga as lágrimas dos que choram. Aproxima-te dos que estão de luto. Enche o vazio da ausência com a tua presença. Dá certeza de que os que partiram em ti estão na tua glória. Que um dia haverá reencontro. Enquanto isso, sustenta os que ficaram. Dá-lhes forças para continuar. Transforma a dor em propósito. Pai, levanta intercessores neste dia. Pessoas que se colocarão na brecha por outras. Que haja uma rede de oração cobrindo cidades, estados, nações. Que as orações dos santos subam como incenso diante do teu trono. Senhor, move-te em resposta às nossas orações. Intervém nas situações impossíveis. Faz o que só tu podes fazer. Manifesta o teu poder de forma visível. Que vejamos milagres acontecerem. Pai, cura os relacionamentos entre pais e filhos. Onde há distanciamento, aproxima. Onde há mágoa, cura. Onde há incompreensão, traz entendimento. Restaura o diálogo, o respeito, o amor. Senhor, dá sabedoria aos pais para criarem os filhos segundo os teus princípios. Dá aos filhos coração honrado para respeitarem os pais. Pai, abençoa os casais que enfrentam dificuldades. Renova o amor que esfriou. Restaura a intimidade que se perdeu. Cura as feridas causadas por palavras duras. Ensina-os a se comunicarem com amor e respeito. Quebra orgulho e teimosia. Planta humildade e disposição para recomeçar. Senhor, protege os casamentos do adultério, da pornografia, de toda influência que busca destruir.
Que os cônjuges sejam fiéis um ao outro em pensamento, palavra e ação. Fortalece o compromisso mútuo. Que lembrem das promessas feitas diante de ti. Pai, abençoa as tentativas de engravidar dos casais que desejam filhos. Abre os ventres que estão fechados. Cura toda infertilidade. Que bebês sejam gerados. Que lares sejam enchidos com risos de crianças. Senhor, protege as gestantes. Guarda cada bebê no ventre. Que as gestações sejam saudáveis e os partos sejam seguros. Abençoa as mães com saúde e disposição. Prepara os pais para receberem os filhos. Pai, ministra às famílias que enfrentam rebeldia de filhos. Senhor, toca no coração dos filhos rebeldes, traz convicção de pecado, quebra o orgulho, produz arrependimento genuíno, restaura o relacionamento com os pais, livra-os de más companhias e influências destrutivas. Senhor, protege as crianças de abuso, violência, negligência. Levanta adultos que zelarão pelo bem-estar delas, denuncia situações de perigo, resgata as que estão em ambientes nocivos. Que cresçam em lares seguros, amados e protegidos. Pai, abençoa os professores, educadores, cuidadores de crianças. Dá-lhes amor genuíno pelos pequenos, paciência infinita, criatividade pedagógica. Que sejam instrumentos de formação de caráter. Protege-os do esgotamento, renova as forças diariamente. Senhor, derrama sabedoria sobre os líderes das nações, que governem com justiça e temor de Ti. Que tomem decisões que beneficiem o povo. Frustra os planos dos corruptos, expõe as obras das trevas, levanta líderes íntegros. Pai, traz avivamento espiritual sobre as igrejas, quebra a mornidão, acende o fogo do primeiro amor. Senhor, que haja fome e sede pela Tua palavra, que as igrejas voltem a pregar o evangelho genuíno, que sinais e maravilhas acompanhem a pregação, que vidas sejam transformadas, que multidões se convertam. Pai, levanta evangelistas ousados que proclamarão o evangelho sem medo, missionários que levarão a mensagem aos confins da terra. Que a grande comissão seja cumprida, que todas as nações ouçam sobre Jesus. Senhor, protege os cristãos perseguidos ao redor do mundo, fortalece-os na fé, dá-lhes coragem para não negarem o Teu nome. Consola os que sofrem por causa da justiça. Intervém nas nações onde cristãos são martirizados. Levanta defensores. Muda leis injustas. Traz liberdade religiosa. Pai, unge os pastores e líderes espirituais. Dá-lhes mensagens frescas do Teu trono, que preguem com autoridade e poder. Protege-os de escândalos e quedas. Guarda-os da soberba e do amor ao dinheiro, que sejam servos fiéis. Senhor, abençoa os ministérios de louvor, que a adoração seja genuína e poderosa. Pai, que os cânticos toquem os céus e movam o Teu coração, que a Tua glória desça quando o Teu povo Te adora, que vidas sejam curadas, libertas e transformadas através do louvor. Senhor, derrama dons espirituais sobre a Tua igreja. Que haja manifestação de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Que o Espírito Santo opere livremente. Pai, ensina-nos a orar com poder, que as nossas orações não sejam vazias ou religiosas, mas cheias de fé e autoridade. Que vejamos respostas concretas, que experimentemos o sobrenatural, que testemunhemos milagres. Senhor, abençoa os ministérios de ajuda aos necessitados, os que alimentam os famintos, vestem os nus, abrigam os sem-teto, visitam os presos, cuidam dos órfãos e viúvas. Multiplica os recursos desses ministérios, que sejam mãos e pés de Jesus para os que sofrem. Pai, toca no coração dos ricos para que sejam generosos.
que usem as riquezas para abençoar os pobres. Senhor, quebra o egoísmo e a ganância, planta compaixão e generosidade, que haja redistribuição de recursos para que ninguém passe necessidade. Pai, abençoa os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, todos que se dedicam a cuidar dos enfermos. Dá-lhes sabedoria nos diagnósticos, precisão nos procedimentos, compaixão no atendimento. Protege-os de doenças, renova as forças dos que trabalham em turnos longos. Senhor, abençoa os que trabalham em segurança pública, policiais, bombeiros, guardas, protege-os nos plantões, guarda-os de perigos, dá-lhes discernimento para tomar decisões rápidas e corretas, que sejam instrumentos de paz e proteção. Pai, consola os que sofrem de solidão. Há pessoas que vivem isoladas, sem família, sem amigos. Senhor, envia alguém para fazer-lhes companhia. Levanta comunidades acolhedoras, que ninguém se sinta abandonado. Mostra a cada um que tu nunca os deixas nem os desampara. Senhor, liberta os que estão presos em vícios. Pai, quebra as cadeias do alcoolismo, das drogas, do jogo, da pornografia, de todo vício que escraviza. Dá poder para vencer tentações. Envia pessoas que ajudarão na recuperação. Restaura vidas destruídas pelos vícios. Senhor, cura os traumas de abuso. Muitos carregam feridas profundas de abuso físico, emocional, sexual. Pai, derrama o teu bálsamo curador sobre essas feridas. Restaura a dignidade roubada. Devolve a alegria de viver. Traz justiça contra os abusadores. Protege outros de serem abusados. Pai, abençoa os idosos, que sejam tratados com respeito e carinho. Protege-os de abandono e maus tratos. Dá-lhes saúde para desfrutarem desta fase da vida, que se sintam valorizados e amados. Levanta familiares que cuidarão bem deles. Senhor, ministra aos que enfrentam luto. Perder alguém amado é uma das dores mais profundas. Pai, consola com o consolo que só tu podes dar. Enche o vazio, seca as lágrimas. Dá esperança de reencontro na eternidade. Sustenta nos dias difíceis. Pai, abençoa os que trabalham hoje para que outros descansem. Os que trabalham em hospitais, transportes, segurança, comunicação. Dá-lhes forças, protege-os, que sintam que o trabalho deles é valioso e importante. Senhor, derrama alegria sobre cada pessoa hoje, que mesmo em meio às dificuldades, haja motivos para sorrir. Que a alegria do Senhor seja a nossa força, que vejamos o lado bom das coisas, que cultivemos gratidão. Pai, ensina-nos a viver um dia de cada vez. A não carregar as preocupações de amanhã hoje, basta a cada dia o seu próprio mal. Tu prometes graça suficiente para cada dia. Então confiamos que hoje haverá provisão, proteção, sabedoria, força para tudo o que precisarmos enfrentar. Senhor, vai à nossa frente preparando o caminho, remove obstáculos, abre portas, facilita processos, que tudo coopere para o nosso bem, porque te amamos e somos chamados segundo o teu propósito. Que este 7 de janeiro seja um dia marcado pela tua bondade, pelo teu favor, pela tua presença constante em cada momento. Pai, reivindicamos vitória sobre toda a batalha que enfrentaremos hoje. Tu já venceste, e em ti somos mais que vencedores. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Senhor, declaramos que este dia pertence a ti. Consagramos cada hora, cada minuto, cada segundo. Que tudo seja feito para a tua glória, que as nossas palavras te honrem, que as nossas ações te agradem, que os nossos pensamentos sejam puros. Pai, abençoa os nossos relacionamentos no trabalho. Dá-nos sabedoria para lidar com pessoas difíceis, paciência com os que nos testam, amor pelos que nos irritam, que sejamos pacificadores. Que levemos o caráter de Cristo aos ambientes que frequentamos. Senhor,
Protege as nossas conversas, que as nossas palavras sejam temperadas com sal, que não falemos mal de ninguém, que não participemos de fofocas, que edifiquemos com o que dizemos. Coloca guarda na nossa boca. Pai, dá-nos sensibilidade espiritual, que percebamos quando o Espírito Santo quer nos alertar de algo. Senhor, que ouçamos a Tua voz com clareza, que te obedeçamos prontamente, que andemos em sintonia contigo durante todo este dia. Pai, abençoa as decisões que tomaremos hoje, grandes ou pequenas, que todas sejam tomadas com sabedoria. Guia-nos, direciona-nos, mostra-nos o caminho que devemos seguir, que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda. Senhor, protege-nos de enganos. Há muitas vozes competindo pela nossa atenção. Ajuda-nos a discernir o que vem de ti do que vem do inimigo. Que não sejamos enganados por falsas doutrinas, promessas vazias, atalhos perigosos. Pai, fortalece a nossa fé hoje. Quando vier a tentação de duvidar, lembra-nos das tuas promessas. Quando vier o desânimo, renova a nossa esperança. Quando vier o medo, enche-nos de coragem. Que a nossa fé não vacile. Senhor, ajuda-nos a ser testemunhas eficazes do Teu amor. Que alguém veja Jesus em nós hoje. Que as nossas vidas preguem mais alto que as nossas palavras. Usa-nos para abençoar alguém. Pai, dá-nos oportunidades de servir, de ajudar alguém em necessidade, de consolar alguém que chora, de encorajar alguém que está desistindo, que sejamos instrumentos nas Tuas mãos. Senhor, abençoa as nossas refeições hoje. Santifica o alimento que comeremos, que nos nutra e fortaleça. Dá pão aos que têm fome. Sacia os necessitados. Multiplica recursos para que ninguém durma com fome. Pai, protege-nos de acidentes domésticos, de quedas, queimaduras, cortes, intoxicações. Guarda as crianças de curiosidade perigosa. Dá atenção aos adultos nas tarefas do lar. Que tudo seja feito com segurança. Senhor, abençoa os que cuidam de pessoas com deficiência. Dá-lhes paciência infinita, amor inesgotável, criatividade para superar desafios. Fortalece-os fisicamente, renova-os emocionalmente, que vejam cada pequeno progresso como grande vitória. Pai, ministra aos que sofrem de doenças mentais. Depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, tantas condições que causam sofrimento. Senhor, traz cura, equilibra a química cerebral, dá paz à mente perturbada. Senhor, abençoa os tratamentos psiquiátricos e psicológicos, dá sabedoria aos profissionais, que os medicamentos façam efeito sem causar efeitos colaterais graves, que as terapias sejam eficazes, que haja melhora progressiva. Pai, consola os que cuidam de familiares com doenças mentais. É uma jornada difícil e cansativa. Dá-lhes forças para continuar, paciência para os dias difíceis, esperança de que haverá melhora. Envia ajuda prática. Senhor, protege os que pensam em suicídio. Muitos estão em desespero tão profundo que só veem a morte como saída. Pai, intervém. Mostra que há esperança. Envia alguém para ajudar. Impede que concretizem os planos. Restaura o desejo de viver. Pai, abençoa as linhas de apoio emocional, os centros de valorização da vida, os profissionais que atendem pessoas em crise. Dá-lhes as palavras certas, que salvem vidas, que sejam instrumentos de esperança. Senhor, cura os que sofrem de transtornos alimentares, anorexia, bulimia, compulsão alimentar. Restaura a relação saudável com a comida. Cura a imagem distorcida que têm de si mesmos. Pai, liberta os que são escravos da aparência. Vivem obcecados com o corpo, com o peso, com a beleza externa. Senhor, mostra que o verdadeiro valor está no interior, que a beleza que importa é a do coração, que se aceitem como tu os criaste.
Senhor, abençoa os que lutam contra a baixa autoestima. Que se vejam como tu os vê, preciosos, amados, únicos, com propósito, que reconheçam o valor que têm, que não se comparem com outros, que celebrem a própria singularidade. Pai, ministra aos perfeccionistas que nunca se sentem suficientes, que entendam que não precisam ser perfeitos, apenas amados, que a graça de Deus seja suficiente, que descansem no amor incondicional do Pai. Senhor, abençoa os criativos, artistas, músicos, escritores, designers, dá-lhes inspiração, que criem obras que glorifiquem o teu nome, que usem os talentos para abençoar outros, abre portas de oportunidade, que vivam do que fazem com dignidade. Pai, protege os que trabalham em ambientes hostis, onde há assédio moral, perseguição, injustiça. Senhor, defende-os. Levanta autoridades que farão justiça. Dá-lhes coragem para denunciar abusos. Abre portas para mudarem de emprego se necessário. Pai, abençoa os autônomos e freelancers, que tenham fluxo constante de trabalho. Clientes que paguem em dia. Projetos que os realizem. Estabilidade financeira. Sabedoria para administrar tempo e recursos. Senhor, derrama criatividade sobre os empreendedores. Ideias inovadoras, soluções criativas, estratégias eficazes, que se destaquem no mercado, que seus produtos e serviços sejam reconhecidos pela qualidade. Pai, abençoa os que trabalham em áreas perigosas, construção civil, mineração, indústrias. Protege-os de acidentes, que os equipamentos de segurança funcionem adequadamente, que as normas sejam seguidas, que voltem em segurança para casa. Senhor, ministra aos que perderam o emprego. O desemprego traz não só dificuldade financeira, mas também ferida na identidade e autoestima. Pai, consola. Abre novas portas, que este tempo seja de preparação para algo melhor. Provê o necessário enquanto esperam. Pai, abençoa os aposentados, que desfrutem desta fase com saúde e alegria, que tenham recursos suficientes. Que se sintam úteis e valorizados, que encontrem novos propósitos, que aproveitem o tempo com família e hobbies. Senhor, protege os que moram sozinhos, guarda-os de invasões e perigos. Que tenham vizinhos atentos, sistemas de segurança eficientes, mas acima de tudo, que sintam a tua presença constante, que nunca se sintam verdadeiramente sozinhos. Pai, abençoa as amizades verdadeiras. Que tenhamos amigos leais que nos apoiam nos momentos difíceis, que sejamos também amigos fiéis, que cultivemos relacionamentos saudáveis e edificantes. Protege-nos de amizades tóxicas. Senhor, ministra aos que se sentem traídos por amigos. A dor da traição é profunda. Pai, cura essas feridas. Ajuda-os a perdoar. Restaura a capacidade de confiar novamente. Envia amigos verdadeiros que não os decepcionarão. Pai, abençoa os relacionamentos de namoro, que sejam puros e honrados. Que os casais busquem a Ti em primeiro lugar, que construam relacionamentos sólidos, baseados em respeito e amor genuíno. Senhor, protege os namoros de influências negativas, de pressões para comprometerem a pureza, de ciúmes doentios, de controle e manipulação. Que sejam relacionamentos saudáveis, que glorificam a Ti. Pai, dá sabedoria aos que estão considerando o casamento, que tenham clareza se é a pessoa certa, que não se apressem por pressão social, que busquem a Tua vontade acima de tudo, confirma ou redireciona conforme o Teu plano. Senhor, abençoa os recém-casados, ajuda-os na adaptação, dá-lhes paciência um com o outro, que aprendam a resolver conflitos de forma saudável, que construam um casamento sólido fundamentado em Ti. Pai, ministra aos casais que enfrentam infertilidade. A dor de não conseguir ter filhos é profunda. Senhor,
consola. Se for da tua vontade, abre os ventres. Se o plano for adoção, prepara os corações. Se for permanecer sem filhos, dá graça e propósito. Senhor, abençoa os pais de primeira viagem. A chegada de um bebê muda tudo. Dá-lhes sabedoria, paciência, amor. Que aprendam no processo, que se apoiem mutuamente. Pai, protege os bebês, que cresçam saudáveis e fortes, que durmam bem, que se alimentem adequadamente, que se desenvolvam normalmente. Guarda-os de doenças e acidentes. Senhor, abençoa as mães que amamentam. Dá-lhes produção adequada de leite, que a amamentação seja tranquila. Protege-as de mastites e outras complicações. Fortalece-as nesta fase exigente. Pai, ministra as mães que sofrem de depressão pós-parto. É uma condição séria que precisa de ajuda. Senhor, traz cura, equilibra os hormônios, ajuda-as a pedir e aceitar ajuda, envia suporte adequado, que se recuperem completamente. Senhor, abençoa os pais que trabalham fora e sentem culpa por ficar longe dos filhos. Dá-lhes paz de que estão fazendo o melhor que podem. Que o tempo com os filhos seja de qualidade, que os filhos compreendam e não guardem mágoa. Pai, protege as crianças em creches e escolas, que sejam bem cuidadas, que os educadores sejam dedicados e amorosos, que as instalações sejam seguras. Que aprendam e se desenvolvam adequadamente. Senhor, abençoa as famílias monoparentais, mães e pais que criam filhos sozinhos. Dá-lhes forças sobrenaturais. Multiplica o tempo e os recursos. Envia ajuda prática. Que os filhos cresçam saudáveis apesar das dificuldades. Pai, ministra aos que cresceram sem pai ou mãe, a feridas de abandono, de ausência, de carência afetiva. Senhor, Tu és pai dos órfãos. Preenche os vazios, cura as feridas. Mostra que não estão desamparados. Senhor, abençoa os avós que criam netos. Dá-lhes energia renovada, paciência redobrada, recursos suficientes. Que vejam os netos prosperarem. Que o investimento de amor dê frutos. Pai, protege as crianças e adolescentes de bullying. Levanta adultos que intervirão. Dá coragem às vítimas para denunciarem. Traz consequências para os agressores. Cura as marcas emocionais deixadas. Senhor, ministra aos jovens que enfrentam pressão para usar drogas. Dá-lhes coragem para dizer não. Protege-os de más companhias. Livra-os de experimentar substâncias que podem destruir suas vidas. Cerca-os de influências positivas. Pai, liberta os jovens que já caíram no mundo das drogas, quebra as cadeias do vício, restaura vidas, dá nova chance, envia pessoas que ajudarão na recuperação, que famílias não desistam de orar e acreditar na restauração. Senhor, abençoa os adolescentes que enfrentam confusão sobre identidade, revela a identidade verdadeira em Ti, que não sejam levados por ideologias confusas. Que encontrem em Ti quem realmente são. Protege-os de decisões precipitadas que podem marcar para sempre. Pai, ministra aos jovens que sofrem pressão sobre escolhas de carreira. Muitos não sabem o que querem fazer. Outros sofrem pressão familiar para seguir caminhos que não desejam. Senhor, dá clareza, revela os dons e talentos, mostra o propósito, dá coragem para seguir o chamado. Senhor, abençoa os universitários, que tenham sucesso nos estudos, que consigam estágios e oportunidades de crescimento. Protege-os de influências negativas nos campi, que mantenham a fé mesmo em ambientes hostis. Pai, provê bolsas de estudo para os que precisam. Abre portas de financiamento. Senhor, que ninguém deixe de estudar por falta de recursos. Multiplica o que há. Envia patrocinadores. Cria oportunidades. Pai, abençoa os que fazem concursos públicos. Dá-lhes disciplina para estudar, concentração para absorver conteúdo, memória para reter informação, calma no dia da prova, que sejam aprovados e nomeados.
Senhor, ministra aos que foram reprovados em concursos ou processos seletivos. A decepção é grande. Pai, consola. Mostra que há um propósito. Que esta não era a porta certa ou não era o tempo certo. Prepara para a próxima oportunidade. Pai, abençoa os que buscam o primeiro emprego. Abre portas. Que alguém dê a oportunidade. Que provem seu valor. Que cresçam profissionalmente. Senhor, protege os jovens profissionais de ambientes tóxicos que podem destruir a autoconfiança. Dá-lhes mentores sábios. Chefes que investirão no desenvolvimento deles, oportunidades de aprendizado. Pai, ministra aos que estão em crise de meia-idade, questionando escolhas, sentindo que o tempo passou, lidando com arrependimentos. Senhor, mostra que nunca é tarde para recomeçar. Senhor, que vejam que ainda há muito pela frente, que os melhores dias podem estar por vir. Renova sonhos, dá novo propósito. Abre portas inesperadas. Pai, abençoa os que mudaram de carreira. Transições são difíceis e assustadoras. Dá-lhes confiança. Confirma que estão no caminho certo. Abre portas rapidamente. Que vejam que vale a pena ter coragem de mudar. Senhor, protege os que trabalham em home office. Dá-lhes disciplina para separar trabalho e vida pessoal. Que tenham espaço adequado, equipamentos funcionando. Conexão estável, que sejam produtivos, mas também saibam descansar. Pai, abençoa os que retornaram ao trabalho presencial após período remoto. Ajuda-os na readaptação. Protege-os de contágios. Dá-lhes equilíbrio entre trabalho e família. Senhor, ministra aos que perderam entes queridos durante a pandemia. Há luto não processado, despedidas que não puderam ser feitas. Pai, cura essas feridas. Traz paz, consola de forma sobrenatural. Pai, abençoa os profissionais da área de tecnologia, programadores, analistas, desenvolvedores. Dá-lhes criatividade para solucionar problemas. Senhor, que usem a tecnologia para o bem, que desenvolvam soluções que melhorem vidas. Protege-os de burnout, que tenham equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Pai, protege-nos de crimes cibernéticos, de invasões, roubos de identidade, golpes virtuais. Dá-nos sabedoria para navegar com segurança. Protege nossas informações pessoais. Frustra os planos dos criminosos. Senhor, abençoa os que trabalham no campo, agricultores, pecuaristas. Envia chuva no tempo certo, sol na medida certa. Protege as plantações de pragas, o gado de doenças, que as colheitas sejam fartas. Que haja sustento para as famílias. Pai, ministra às comunidades rurais. Muitas vivem isoladas, sem acesso a serviços básicos. Senhor, leva desenvolvimento, melhora infraestrutura, que tenham acesso à saúde, educação, oportunidades. Senhor, abençoa os pescadores. Protege-os nos mares e rios, que as pescas sejam boas, que voltem em segurança, que tenham preço justo pelos produtos, que consigam sustentar as famílias. Pai, protege o meio ambiente. A criação geme esperando a redenção. Senhor, dá-nos consciência ecológica, que cuidemos bem da terra que Tu nos confiaste, que haja equilíbrio entre desenvolvimento e preservação. Pai, abençoa os que trabalham na preservação ambiental. Biólogos, ambientalistas, guardas florestais. Protege-os de ameaças. Dá-lhes recursos para continuar o trabalho. Que vejam resultados dos esforços. Senhor, intervém nas mudanças climáticas. Sabemos que Tu tens controle sobre a natureza. Restaura o equilíbrio. Protege regiões vulneráveis. Livra de desastres naturais. Dá sabedoria aos líderes para tomarem decisões corretas. Pai, abençoa as regiões que enfrentam seca. Envia chuva. Restaura rios e reservatórios. Provê água para consumo e agricultura. Livra da fome que vem com a escassez de água. Senhor, protege as áreas que sofrem com enchentes. Contém as águas.
livra de deslizamentos, protege vidas e propriedades, ajuda na reconstrução das áreas afetadas. Pai, ministra às vítimas de desastres naturais. Muitos perderam tudo. Senhor, provê abrigo, alimento, recursos para recomeçar. Envia ajuda. Levanta pessoas generosas que doarão. Senhor, consola os que perderam entes queridos em tragédias. A dor é indescritível. Pai, aproxima-te, enxuga as lágrimas, dá forças para continuar. Mostra que não estão abandonados. Pai, abençoa as equipes de resgate e salvamento, bombeiros, socorristas, voluntários. Protege-os enquanto arriscam as próprias vidas para salvar outros. Dá-lhes discernimento, agilidade, coragem, que salvem muitas vidas. Senhor, abençoa os doadores de sangue, que haja sempre estoque suficiente nos bancos de sangue. Levanta mais pessoas dispostas a doar. Que vidas sejam salvas através dessa generosidade. Pai, ministra aos que aguardam transplantes. A espera é angustiante. Senhor, envia doadores compatíveis. Que os transplantes sejam realizados com sucesso. Que os corpos aceitem os órgãos. Que haja recuperação completa. Senhor, abençoa as famílias que tomaram a difícil decisão de doar órgãos de entes queridos. Consola-as na dor. Mostra que através dessa decisão outras vidas foram salvas. Que encontrem consolo nisso. Pai, protege os que fazem tratamentos de longa duração. Quimioterapia, hemodiálise e fisioterapia prolongada. Senhor, dá-lhes forças para continuar. Que vejam progresso, que os tratamentos sejam eficazes, que haja cura completa. Sustenta-os emocional e fisicamente. Pai, abençoa os cuidadores. Muitos dedicam a vida a cuidar de familiares doentes. É um trabalho exaustivo e muitas vezes solitário. Senhor, fortalece-os, renova as forças. Dá-lhes paciência inesgotável. Envia ajuda prática, que não adoeçam também. Senhor, ministra aos que vivem com doenças crônicas. Diabetes, hipertensão, artrite, tantas condições que exigem cuidado constante. Pai, dá-lhes disciplina para seguir tratamentos, recursos para comprar medicamentos, que aprendam a viver bem apesar das limitações. Pai, abençoa os que vivem com dor crônica. A dor constante esgota física e emocionalmente. Senhor, alivia a dor, que os tratamentos sejam eficazes, dá-lhes forças para enfrentar cada dia, que não percam a esperança. Senhor, protege os que têm doenças raras. Muitas vezes há pouca informação, poucos especialistas, tratamentos caros. Pai, direciona aos médicos certos, provê os tratamentos, levanta pesquisadores que encontrarão curas. Pai, abençoa a pesquisa médica, que cientistas descubram curas para doenças que ainda não têm tratamento, que desenvolvam medicamentos mais eficazes e acessíveis. Dá-lhes sabedoria e criatividade. Senhor, que haja avanços significativos na medicina este ano, que soluções sejam encontradas para os grandes desafios de saúde da humanidade, que a medicina seja acessível a todos, não apenas aos ricos. Pai, abençoa os sistemas de saúde, que funcionem adequadamente, que haja leitos suficientes, equipamentos funcionando, medicamentos disponíveis, melhora a gestão, combate a corrupção que desvia recursos. Senhor, levanta líderes comprometidos com saúde pública de qualidade, que invistam adequadamente, que priorizem o bem-estar da população, que tomem decisões baseadas em ciência e compaixão. Pai, neste 7 de janeiro de 2026, declaramos que somos fortalecidos, ajudados e sustentados pela Tua destra fiel. Que esta promessa se cumpra visivelmente em nossas vidas hoje. Que experimentemos o Teu poder, a Tua paz e a Tua proteção de forma tangível. Vai conosco, Senhor, em cada passo que dermos hoje.
Pai, enquanto caminhamos por este dia, que a Tua presença seja tão real, que não haja espaço para dúvidas. Que sintamos o Teu abraço nos momentos de solidão. Que ouçamos a Tua voz nos momentos de confusão. Que vejamos a Tua mão nos momentos de necessidade. Senhor, protege cada área das nossas vidas hoje. A saúde, as finanças, os relacionamentos, o trabalho, os estudos, tudo. Que nada escape à Tua cobertura. Que estejamos completamente guardados debaixo das Tuas asas. Pai, dá-nos olhos para ver as Tuas bênçãos ao longo do dia. Muitas vezes, elas passam despercebidas porque estamos focados nos problemas. Ajuda-nos a reconhecer cada provisão, cada livramento, cada favor como vindo de Ti. Senhor, que a nossa gratidão seja constante. Que em tudo demos graças porque esta é a Tua vontade para nós em Cristo Jesus. Que cultivemos um coração agradecido que reconhece que tudo vem de Ti. Pai, ensina-nos a depender de Ti em tudo. Não apenas nas grandes crises, mas também nas pequenas decisões do dia a dia. Que Te consultemos antes de agir, que busquemos a Tua orientação constantemente. Senhor, livra-nos da autossuficiência que nos afasta de Ti. Mostra que precisamos de Ti a cada momento, que sem Ti nada podemos fazer, mas em Ti tudo podemos. Pai, que hoje seja um dia de milagres, que vejamos o impossível acontecer, que situações que pareciam sem solução sejam resolvidas sobrenaturalmente, que portas fechadas se abram, que montanhas sejam removidas. Senhor, manifesta o Teu poder de forma visível, que não reste dúvidas de que Tu estás agindo, que os incrédulos vejam e reconheçam que só pode ser Deus, que os crentes sejam fortalecidos na fé. Pai, usa-nos como instrumentos de bênção hoje, que sejamos resposta de oração para alguém, que nossas palavras tragam consolo, que nossas ações demonstrem amor, que nossa presença faça diferença. Senhor, coloca no nosso caminho pessoas que precisam de ajuda. Dá-nos sensibilidade para perceber, disposição para agir, recursos para suprir. Que sejamos Tuas mãos e pés neste mundo. Pai, protege os nossos passos literalmente, que não tropeçamos nem caímos, que andemos com segurança, que cheguemos bem a todos os lugares e voltemos em paz. Senhor, guarda-nos de estar no lugar errado na hora errada. Direciona os nossos caminhos. Se for para não ir a algum lugar, impede-nos. Se for para mudar de rota, alerta-nos. Pai, dá-nos discernimento espiritual aguçado hoje. Que percebamos quando algo não está certo. Que sintamos quando devemos nos afastar de algo ou alguém. Que reconheçamos as armadilhas do inimigo. Senhor, frustra todo plano maligno contra nós. Toda cilada preparada, que seja desarmada. Toda emboscada planejada, que seja revelada e desfeita. Que os que tramam o mal contra nós sejam envergonhados. Pai, cobre-nos com o sangue de Jesus. Que este sangue precioso nos proteja de todo mal. Que seja uma barreira intransponível para o inimigo. Que nos purifique de todo pecado e nos mantenha em santidade. Senhor, enche-nos do Teu Espírito Santo hoje. Que sejamos revestidos de poder do alto. Que a unção repouse sobre nós. Que operemos nos dons espirituais, que sejamos guiados pelo Espírito em tudo. Pai, que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Senhor, não importa o que aconteça hoje, que mantenhamos a paz, que nada nos tire a tranquilidade que vem de Ti. Que sejamos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, firmes, inabaláveis. Pai, dá-nos sabedoria sobrenatural para lidar com situações complexas. Quando não soubermos o que fazer, mostra-nos. Quando estivermos confusos, traz clareza. Quando precisarmos tomar decisões difíceis, direciona-nos. Senhor, que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos hoje.
que lembremos dos versículos certos nas horas certas, que a tua palavra nos guie, corrija, ensine e console. Pai, fortalece a nossa fé hoje, que creiamos mais, que duvidemos menos, que confiemos completamente em Ti, que nossa fé mova montanhas. Que vejamos o impossível acontecer porque cremos. Senhor, livra-nos de toda incredulidade, quebra todo ceticismo, destrói toda dúvida, planta fé inabalável nos nossos corações. Que creiamos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pai, que hoje seja um dia de avanço espiritual, que cresçamos na intimidade contigo, que o nosso relacionamento se aprofunde, que Te conheçamos mais. Senhor, revela-te a nós de formas novas, mostra facetas do Teu caráter que ainda não conhecemos, surpreende-nos com o Teu amor, maravilha-nos com a Tua grandeza. Pai, que vivamos este dia com propósito, que não seja apenas mais um dia, mas um dia significativo. Que façamos diferença, que deixemos marcas positivas, que vivamos intensamente cada momento. Senhor, ajuda-nos a viver o presente, a não ficar presos no passado nem ansiosos pelo futuro, que aproveitemos o hoje que Tu nos deste, que vivamos um dia de cada vez, confiando que Tu cuidas do amanhã. Pai, abençoa as nossas noites de sono, que durmamos tranquilos, sabendo que Tu não dormes nem tosquenejas, que acordemos renovados, que o sono seja reparador, que os sonhos sejam agradáveis. Senhor, guarda-nos enquanto dormimos, protege as nossas casas durante a noite, que anjos montem guarda, que nenhum mal se aproxime, que acordemos em segurança prontos para um novo dia. Pai, prepara-nos desde já para o amanhã. Vai à frente arrumando o caminho, remove obstáculos, abre portas, facilita processos, que amanhã seja ainda melhor que hoje. Senhor, declaramos que a Tua bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas, que cada dia seja marcado pela Tua presença e favor. Que vivamos debaixo da Tua bênção constantemente. Pai, que este ano de 2026 seja o melhor ano das nossas vidas até agora. Que vejamos milagres, que experimentemos provisão abundante, que alcancemos sonhos, que realizemos propósitos. Senhor, que este seja um ano de restauração, que tudo que foi perdido seja restituído, que relacionamentos sejam restaurados, que saúde seja restaurada, que finanças sejam restauradas, que sonhos sejam restaurados. Pai, que este seja um ano de multiplicação, que tudo se multiplique, alegria, paz, amor, recursos, oportunidades, bênçãos. Que vejamos multiplicação sobrenatural em todas as áreas. Senhor, que este seja um ano de colheita, que colhamos o que foi semeado em anos anteriores, que o investimento de fé, oração, trabalho e perseverança produza frutos abundantes. Pai, que este seja um ano de novos começos, que páginas antigas sejam viradas, que novos capítulos sejam escritos, que haja recomeços. Que seja um ano de renovo e transformação. Senhor, que este seja um ano de conquistas, que tomemos posse das promessas, que ocupemos territórios, que vençamos batalhas, que conquistemos o que Tu já nos deste. Pai, que este seja um ano de crescimento, que cresçamos espiritualmente, emocionalmente, profissionalmente, financeiramente, que haja evolução em todas as áreas, que não fiquemos estagnados. Senhor, que este seja um ano de impacto, que influenciemos positivamente muitas vidas, que sejamos luz que brilha, sal que tempera, fermento que leveda, que façamos diferença significativa. Pai, que este seja um ano de alegria, que a alegria do Senhor seja a nossa força, que haja motivos constantes para celebrar, que a tristeza seja transformada em alegria. Senhor, que este seja um ano de paz,
Que experimentemos a tua paz em níveis profundos, que sejamos pacificadores, que levemos paz aonde formos, que vivamos em paz com todos. Pai, que este seja um ano de amor, que amemos mais e melhor, que sejamos amados, que experimentemos o teu amor de formas novas. Que o amor seja a marca que deixamos. Senhor, que este seja um ano de fé, que nossa fé seja fortalecida. Que vejamos o impossível acontecer porque cremos, que andemos por fé e não por vista, que a fé nos leve além. Pai, que este seja um ano de esperança, que nunca percamos a esperança, que ela seja âncora da alma, que renovemos a esperança diariamente, que vivamos esperançosos. Senhor, que este seja um ano de gratidão, que sejamos gratos em tudo, que reconheçamos as bênçãos, que celebremos as vitórias, que agradeçamos constantemente. Pai, que este seja um ano de obediência, que ouçamos a tua voz e obedeçamos prontamente, que façamos a tua vontade, que andemos nos teus caminhos, que te agrademos em tudo. Senhor, que este seja um ano de santidade, que nos afastemos do pecado, que busquemos a pureza, que vivamos vidas santas que te honrem. Que sejamos santos, porque tu és santo. Pai, que este seja um ano de propósito, que vivamos com intenção, que cumpramos o propósito para o qual fomos criados, que façamos o que nascemos para fazer. Senhor, que este seja um ano de provisão, que nada nos falte, que experimentemos fartura, que vejamos multiplicação sobrenatural, que sejamos supridos abundantemente. Pai, que este seja um ano de proteção, que estejamos guardados de todo mal, que nenhuma arma forjada contra nós prospere, que vivamos debaixo da tua cobertura. Senhor, que este seja um ano de poder, que operemos no poder do Espírito Santo, que vejamos sinais e maravilhas, que o sobrenatural seja natural, que manifestemos o teu poder. Pai, que este seja um ano de promessas cumpridas. Que tudo que tu prometeste se cumpra, que vejamos as promessas se realizarem, que não haja mais espera. Senhor, que este seja um ano de portas abertas, que oportunidades surjam, que caminhos se abram, que barreiras caiam, que o impossível se torne possível. Pai, que este seja um ano de relacionamentos restaurados, que famílias sejam reconciliadas, que amizades sejam renovadas, que casamentos sejam salvos, que haja cura relacional. Senhor, que este seja um ano de saúde, que experimentemos vitalidade, que doenças sejam curadas, que corpos sejam restaurados, que vivamos com energia e disposição. Pai, que este seja um ano de sabedoria, que tomemos decisões sábias, que tenhamos discernimento, que entendamos os tempos, que hajamos com prudência. Senhor, que este seja um ano de favor, que tenhamos favor com Deus e com os homens, que portas se abram porque temos favor, que sejamos abençoados imerecidamente. Pai, que este seja um ano de liberdade, que correntes sejam quebradas, que prisões sejam abertas, que cativos sejam libertos, que vivamos na liberdade que Cristo conquistou. Senhor, que este seja um ano de unção, que sejamos ungidos para a obra, que a unção se intensifique, que operemos com unção fresca, que sejamos vasos úteis. Pai, que este seja um ano de testemunhos, que tenhamos histórias para contar, que vejamos milagres dignos de serem testemunhados, que a nossa vida seja um testemunho vivo. Senhor, que este seja um ano de adoração, que te adoremos em espírito e em verdade. Que a adoração seja a prioridade, que vivamos vidas de adoração contínua. Pai, que este seja um ano de comunhão, que nossa comunhão contigo se aprofunde, que andemos contigo intimamente, que te conheçamos profundamente, que vivamos em comunhão constante. Senhor, que este seja um ano de serviço, que sirvamos com alegria, que usemos os dons para abençoar outros, que sejamos servos fiéis, que façamos diferença servindo.
Pai, que este seja um ano de generosidade, que sejamos generosos como Tu és, que demos com alegria, que abençoemos outros abundantemente, que vivamos para dar. Senhor, que este seja um ano de transformação, que sejamos transformados à Tua imagem, que velhos hábitos morram, que novos hábitos nasçam, que haja mudança real. Pai, que este seja um ano de avivamento. Que o fogo do Espírito nos consuma, que haja renovação espiritual, que a igreja desperte, que multidões se convertam. Senhor, que este seja um ano de evangelismo, que levemos o evangelho a muitos, que sejamos testemunhas eficazes, que vidas sejam salvas através de nós, que cumpramos a grande comissão. Pai, que este seja um ano de discipulado, que façamos discípulos, que ensinemos outros, que multipliquemos líderes, que investamos em pessoas. Senhor, que este seja um ano de família abençoada, que nossas famílias sejam fortalecidas, que haja harmonia, que o amor reine, que sejamos famílias que Te honram. Pai, que este seja um ano de filhos abençoados, que nossos filhos cresçam saudáveis e felizes, que andem nos Teus caminhos, que realizem o propósito deles, que sejam bênção. Senhor, que este seja um ano de casamento fortalecido, que os casamentos sejam renovados, que o amor seja reavivado, que haja cumplicidade, que sejam casamentos sólidos. Pai, que este seja um ano de amizades verdadeiras, que tenhamos amigos leais, que sejamos amigos fiéis, que cultivemos relacionamentos saudáveis, que haja comunidade forte. Senhor, que este seja um ano de trabalho abençoado, que prosperemos profissionalmente, que haja reconhecimento, que vençamos desafios, que alcancemos metas. Pai, que este seja um ano de estudos bem-sucedidos, que aprendamos muito, que sejamos aprovados, que conquistemos diplomas, que o conhecimento se multiplique. Senhor, que este seja um ano de negócios prósperos, que empreendimentos cresçam, que lucros aumentem, que clientes se multipliquem, que haja expansão. Pai, que este seja um ano de dívidas pagas, que contas sejam quitadas, que débitos sejam zerados, que vivamos livres de dívidas, que haja equilíbrio financeiro. Senhor, que este seja um ano de investimentos sábios, que multipliquemos recursos, que façamos escolhas financeiras acertadas, que haja crescimento patrimonial. Pai, que este seja um ano de casa própria, que sonhos de moradia se realizem, que chaves sejam entregues, que lares sejam estabelecidos, que famílias tenham onde morar. Senhor, que este seja um ano de veículos conquistados, que meios de transporte sejam adquiridos, que facilite a locomoção, que haja mobilidade. Pai, que este seja um ano de viagens realizadas, que conheçamos novos lugares, que vivamos experiências marcantes, que descansemos adequadamente, que haja lazer. Senhor, que este seja um ano de sonhos realizados, que aquilo que parecia impossível aconteça, que vejamos sonhos antigos se concretizarem, que novos sonhos nasçam e se realizem. Pai, que este seja um ano de cura emocional, que feridas antigas sejam saradas, que traumas sejam curados, que haja libertação de dores do passado, que vivamos emocionalmente saudáveis. Senhor, que este seja um ano de cura física, que doenças sejam vencidas, que corpos sejam restaurados, que saúde seja recuperada, que vivamos com vitalidade. Pai, que este seja um ano de cura espiritual, que sejamos restaurados espiritualmente, que a fé seja renovada, que o relacionamento contigo seja curado, que vivamos em plenitude espiritual. Senhor, que este seja um ano de cura financeira, que a situação financeira melhore, que haja recuperação econômica, que prosperemos, que saiamos da escassez para a abundância. Pai, que este seja um ano de cura relacional,
Que relacionamentos quebrados sejam restaurados, que mágoas sejam curadas, que perdão flua, que haja reconciliação. Senhor, que este seja um ano de vitórias. Que vençamos batalhas, que superemos obstáculos, que triunfemos sobre adversidades, que sejamos mais que vencedores. Pai, que este seja um ano de respostas, que orações sejam respondidas, que perguntas sejam esclarecidas, que dúvidas sejam sanadas, que recebamos as respostas que buscamos. Senhor, que este seja um ano de milagres financeiros, que vejamos multiplicação sobrenatural, que dívidas desapareçam miraculosamente, que recursos surjam inesperadamente. Pai, que este seja um ano de milagres de saúde, que diagnósticos sejam revertidos, que curas inexplicáveis aconteçam, que médicos se surpreendam, que testemunhos sejam gerados. Senhor, que este seja um ano de milagres relacionais, que relacionamentos impossíveis sejam restaurados. Que pessoas se reconciliem miraculosamente, que famílias sejam reunidas sobrenaturalmente. Pai, que este seja um ano de milagres profissionais, que empregos surjam inesperadamente, que promoções aconteçam sobrenaturalmente, que oportunidades apareçam miraculosamente. Senhor, que este seja um ano de superação, que superemos traumas, que vençamos medos, que ultrapassemos limitações, que quebremos barreiras. Pai, que este seja um ano de realização pessoal, que nos sintamos realizados, que alcancemos metas pessoais, que vivamos com satisfação, que experimentemos plenitude. Senhor, que este seja um ano de legado, que construamos algo que perdure, que deixemos marcas positivas, que influenciemos gerações, que vivamos com propósito eterno. Pai, que este 7 de janeiro marque o início de tudo isso, que hoje seja o primeiro dia do melhor ano das nossas vidas, que comecemos bem para terminarmos melhor ainda. Senhor, selamos tudo que oramos com o sangue de Jesus, que cada palavra declarada seja estabelecida, que cada pedido feito seja atendido conforme a Tua vontade. Pai, entregamos este dia nas Tuas mãos. Confiamos que Tu irás conosco, que a Tua presença será constante, que o Teu poder será manifesto, que a Tua proteção será real. Senhor, declaramos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, que somos abençoados na entrada e na saída, que somos cabeça e não cauda. Pai, profetizamos vida abundante sobre cada pessoa que orou conosco. Que vejam a bondade do Senhor na terra dos viventes, que experimentem milagres, que testemunhem do Teu poder. Senhor, liberamos bênção sobre as famílias, sobre as casas, sobre os trabalhos, sobre os estudos, sobre as finanças, sobre a saúde, sobre tudo. Pai, ordenamos que todo joelho se dobre diante das necessidades apresentadas em oração, que o céu responda, que a terra obedeça, que o inferno recue. Senhor, declaramos que este é o dia que o Senhor fez, que nos alegremos e regozijemos nele, que vivamos com gratidão, que celebremos a vida. Pai, colocamos um ponto final nesta oração, mas não na Tua atuação. Que continues operando ao longo de todo este dia, que Tua mão esteja sobre nós constantemente. Senhor, que ao final deste dia possamos voltar aqui e testemunhar das Tuas maravilhas, que tenhamos histórias para contar, que vejamos o cumprimento das promessas. Pai, preparamos o coração para receber. Abrimos as mãos para acolher, disponibilizamos a vida para ser usada, apresentamo-nos como vasos nas Tuas mãos. Senhor, que este seja apenas o começo, que os próximos dias sejam ainda melhores. Que este ano seja marcado pela Tua bondade do início ao fim. Pai, selamos cada pessoa que orou conosco com o selo do Espírito Santo, que sejam marcadas pela Tua presença, guardadas pelo Teu poder.
abençoadas pela tua graça. Senhor, enviamos cada um para o dia com a certeza de que não está sozinho. Tu vais junto, teus anjos acompanham, tua presença envolve, tua proteção cobre. Pai, que ao longo do dia, cada vez que houver necessidade de lembrar destas promessas, o Espírito Santo traga à memória. Que a palavra habite ricamente, que a fé permaneça firme. Senhor, declaramos que tudo o que foi orado está feito nos céus. Agora, aguardamos a manifestação na terra. Cremos que receberemos, confiamos que veremos. Pai, encerramos esta oração com corações gratos. Obrigado por nos ouvir. Obrigado por responder. Obrigado por estar conosco. Obrigado por ser quem Tu és. Senhor, toda glória, honra e louvor sejam dados a Ti. Tu és digno de toda adoração. Tu és merecedor de toda exaltação. Teu nome seja engrandecido. Pai, que vivamos este dia para a Tua glória. Que tudo o que fizermos seja para Te honrar. Que sejamos testemunhas vivas do Teu poder e amor. Senhor, confiamos este dia a Ti. Sabemos que estás no controle, que tudo coopera para o bem dos que Te amam, que Teus planos são melhores que os nossos. Pai, descansamos na certeza de que Tu cuidas de nós, que és fiel, que nunca falhas, que Tuas promessas são sim e amém. Senhor, vamos para este dia fortalecidos pela oração, encorajados pela palavra, confiantes nas promessas, certos da vitória. Pai, que ao final do dia possamos dizer: valeu a pena orar, valeu a pena crer, valeu a pena confiar, porque vimos a Tua mão agir. Em nome de Jesus, oramos e declaramos: amém e amém. Pai amado, obrigado por Tua presença constante em nossas vidas. Obrigado porque nunca nos abandonas, nunca nos desampara. A cada manhã renova as Tuas misericórdias sobre nós e nos enche de esperança. Que este dia seja vivido com alegria e gratidão, conscientes de que caminhamos sob Tua graça e proteção. Que cada pessoa que orou conosco saia deste momento fortalecida, cheia de fé e pronta para viver um dia extraordinário em Tua presença. Que coloquemos Deus em primeiro lugar em cada decisão, em cada palavra, em cada ação. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, compartilha com alguém que precisa desta palavra de esperança e força. Escreve amém nos comentários para que saibamos que oraste conosco e para que possamos formar uma corrente de fé. Inscreve-te no canal para receber diariamente mensagens que edificarão a tua fé e te aproximarão cada vez mais de Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo hoje e sempre. Vai em paz, vai fortalecido, vai abençoado. Deus está contigo.